Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Akira Uchiha, o gênio. Parte 1. Capítulo 1. Konoha Distrito Uchiha. Toque, toque. Akira, acorde, já é manhã. A voz era suave e calorosa, mas carregava um eco distante, como se pertencesse a outro mundo. Os olhos de Akira se abriram lentamente. O teto acima não lhe era familiar, madeira, não gesso. O leve aroma de tatame pairava no ar, e a luz do sol que penetrava pelas portas de papel tinha um tom dourado. Onde estou? Pensou ele, piscando rapidamente. Isto não é um hospital. Eu não morri? Levantando-se com dificuldade, a confusão rodopiava como névoa em sua mente. O quarto era espaçoso, decorado no estilo limpo e minimalista das casas tradicionais japonesas, sem eletrônicos, sem posteres, sem o zumbido de telefones. Apenas luz solar e silêncio. Então, uma dor aguda e fugaz atravessou sua cabeça. Imagens, nomes, rostos, memórias, inundaram sua mente como se tivessem sido emprestadas de outra pessoa. Akira Uchiha, 5 anos de idade. Vila, Konoha. Ele congelou. Mundo. Naruto? A ficha caiu como um vento gélido. Eu transmigrei. Akira soltou um longo suspiro, meio incrédulo, meio resignado. Então, eu realmente morri, murmurou, encarando as mãos trêmulas. Bem, uma maneira de matar aula, eu acho. Lembranças de sua vida anterior voltaram vagamente, um garoto normal, de 18 anos, estudando intensamente para os exames de admissão à faculdade, que aconteceriam em apenas meio mês. Nem sei se fico feliz ou triste. Feliz por não ter que fazer aquela prova idiota, ou triste porque todo aquele esforço não significou nada. Akira, você ainda está dormindo? A mesma voz chamou novamente, mais suave, porém firme. Já vou, respondeu ele, apressando-se. Ele se lavou e foi até a sala de jantar, onde o aroma de arroz e miso preenchia o ar. Sua mãe, Nana Uchiha, o cumprimentou com um sorriso sereno. Ela não era uma kunoichi, apenas uma dona de casa que escolheu a paz em um clã famoso por seus guerreiros. Do outro lado da mesa estava sentado seu pai, Akimitsu Uchiha, um homem alto e disciplinado, com o Sharingan brilhando levemente. Um jounin do departamento de polícia de Konoha, ele era ao mesmo tempo respeitado e temido. Akira comia em silêncio, perdido em pensamentos. Sasuke já estava na escola, então ele era 2 anos mais novo. Ele começaria no ano que vem. A voz de sua mãe interrompeu seus pensamentos. Querido, o que está acontecendo no clã? Ouvi dizer pela vizinha que tem havido mais patrulhas da Anbu ultimamente. A mão de Akimitsu apertou os achis com força, a expressão endurecendo. Não aconteceu nada. A tensão traía a calma em suas palavras. Nanao percebeu que Akira a observava. Seus olhos suavizaram. Não é nada importante. Tome seu café da manhã, Akira. Ele não insistiu. Depois de terminar, voltou para o quarto e ficou olhando para o teto. Milhares de perguntas inundavam sua mente. Se isso for real, onde está meu computador? Sistema, disse ele em voz alta, meio brincando. Nada. Ele suspirou. Faz sentido. Então, Jin. Um som eletrônico nítido ecoou em sua mente. Ele se endireitou bruscamente. Espere. Isso acabou de. Seguiu-se uma voz fria e robótica. Anfitrião encontrado. Conectando. 1%. 32%. 99% concluído. Conexão estabelecida. O sistema de simulação de todo o céu está agora ativo. Os olhos de Akira se arregalaram. Todo o céu. Sistema de simulação? Você simula a própria vida? Afirmativo. O sistema de simulação de todo o céu oferece ao usuário 2 modos de operação, modo diário e modo da sorte. Qual é a diferença? Perguntou ele, cautelosamente. O modo diário concede uma simulação por dia. As recompensas dependem do desempenho do anfitrião. O modo sorte concede uma simulação por ano, com resultados e recompensas aprimorados pelo bônus exclusivo Filho da Sorte. Você só pode usar uma chance de simulação por dia. Então, as recompensas não são as mesmas? Claro que não. O modo sorte proporciona resultados significativamente melhores. Akira olhou fixamente para a interface brilhante. 2 opções piscaram: simulação diária e simulação da sorte. Murmurou ele. Seus dedos pairaram no ar. Sistema, qual devo tentar primeiro? Um zumbido suave, seguido de uma voz clara e pausada. Anfitrião, quando for solicitada orientação, recomenda-se que a simulação da sorte seja tentada primeiro. O modo diário não oferece nenhuma vantagem especial. Você entrará como um Uchiha comum, sem conhecimento prévio, sem melhorias e sem domínio básico de chakra. A sobrevivência é incerta. Até mesmo um ninja habilidoso poderia derrotá-lo. A simulação diária se adapta completamente aos parâmetros do anfitrião. O sucesso depende unicamente da capacidade bruta e da sorte. Atualmente, o anfitrião enfrenta uma crise mortal que não pode ser resolvida nem mesmo com força de nível Jounin. Sorte, e não poder, é necessária para escapar dela. Akira estreitou os olhos. Então, o modo diário é basicamente uma armadilha mortal? Essencialmente. O modo sorte, no entanto, permite que modificadores do anfitrião ligados ao destino e à fortuna se manifestem. Eventos críticos, como o massacre do clã Uchiha, podem ser adiados, alterados ou evitados. Seu bônus Filho da Sorte amplificará esses efeitos. Um plano começou a se formar. Akira recostou-se. Então, simulação da sorte será, primeiro. Vamos ver se o destino realmente está a meu favor. A interface pulsou. Uma contagem regressiva apareceu. A escolha foi feita. Modo selecionado.
inicializando o modo sorte e designação, filho da sorte. Partículas douradas de luz rodopiavam diante de seus olhos, emitindo um zumbido suave. Os lábios de Akira se curvaram em um leve sorriso. Muito bem, sussurrou ele. Vamos ver que tipo de destino este mundo me reserva. Capítulo 2. Uma vasta extensão de nuvens se estendia infinitamente em todas as direções. Branco, suave e luminoso, um oceano de silêncio e luz. Akira estava ali parado, descalço no ar, seu reflexo ondulando levemente sobre o vapor abaixo dele. E à frente flutuava uma tela preta, retangular, brilhante, como um fragmento do próprio vazio. Ele piscou. Bem, isto é novo, murmurou ele, olhando em volta. Pelo menos é tranquilo. Mas uma cadeira me faria bem. Como se respondesse ao seu pensamento, uma cadeira em forma de nuvem surgiu atrás de você, macia, fofa e com um formato perfeito. Ele piscou 2 vezes e depois sorriu. Ah, então estamos fazendo esse tipo de simulação, é? Ele se sentou. A nuvem era sólida, porém macia, fresca ao toque e incrivelmente confortável. Ah! Ele suspirou recostando-se. Este talvez seja o melhor sofá em que já me sentei. Diante dele, a tela preta ganhou vida, carregando 1%, 5%, 20%, 50%, 70%, 100%. Então, palavras brilhantes apareceram. Aviso, nesta simulação, você vivenciará uma vida alternativa onde o sistema nunca foi ativado. Você não terá nenhuma consciência do sistema. Modo selecionado, modo sorte, bônus filho da sorte ativo. Simulação iniciada. Akira encarou a tela, seu olhar se tornando mais penetrante. Então é isso. Vamos ver que tipo de vida eu levaria sem a sua ajuda, hein? A tela pulsou uma vez e as nuvens ao seu redor começaram a se dissipar. Simulação. Iniciar. Dia 1. Você caminhava pelo distrito Uchiha, com o sol da tarde refletindo fracamente em seus olhos escuros. Com apenas 5 anos de idade, baixinha, ainda de bochechas redondas, mal conseguindo moldar chakra. E no entanto, seus pensamentos estavam longe de ser os de uma criança. Você sabia em que ano estávamos. Você sabia o que estava por vir. O massacre do clã Uchiha. Aquela constatação pesava sobre você como uma corrente invisível. Você não conseguia parar de pensar nisso, como evitar que acontecesse, ou pelo menos como sobreviver. Suas pequenas mãos se fecharam em punhos. Sou muito fraco. Nem sequer conheço a técnica de clonagem ainda. Não consigo lutar, não consigo me defender, nem mesmo consigo correr longe o suficiente. Você chutou uma pedrinha com a frustração fervilhando por dentro. Nesse instante, uma voz familiar chamou. Akira, vamos treinar Shuriken amanhã à noite. Quer vir? Sasuke Uchiha estava por perto, com a mochila a tiracolo, enquanto Itachi caminhava ao seu lado com serena calma. Você forçou um sorriso. Sim, claro, eu venho mais tarde. Ao saírem, você expirou suavemente, com a mente repleta de lembranças. Você se lembrava dessa cena, fragmentos do passado do corpo hospedeiro. Você já havia praticado com Sasuke e os outros em muitas noites como essa. Naquela noite, depois do jantar, você ficou deitado na cama, olhando fixamente para o teto. Todos os meus pensamentos voltavam à mesma pergunta. Posso mudar esse destino? Mas ao amanhecer, a resposta ainda não havia chegado. Dia 2. A manhã chegou com o aroma de arroz e miso. A voz da sua mãe te acordou suavemente. Você se arrastou para fora da cama, mais irritado do que antes. O problema o assombrava até em seus sonhos. Não posso avisar o Itachi, você murmurou entre mordidas no café da manhã. Quem daria ouvidos a uma criança de 5 anos? E mesmo que dessem, meus pais poderiam se meter em encrenca. Você suspirou profundamente. Ninguém pode me proteger. Os Sannin se foram, o quarto Hokage está morto. Que opções eu tenho? Depois do almoço, sua mãe insistiu para que você saísse. Você obedeceu a contragosto, lembrando-se da promessa que havia feito a Sasuke de brincar. No campo de treinamento, várias crianças estavam reunidas, 6 ou 7 crianças Uchiha com idades entre 4 e 8 anos. A mais velha, Karui Uchiha, já possuía um Tomoe em seu Sharingan aos 8 anos de idade, o orgulho da geração mais jovem, perdendo apenas para Itachi. Eles riram, competiram e praticaram um arremesso de shuriken sob o sol alaranjado. Por um instante, seus pensamentos divagaram, até que um shuriken perdido voou para longe e caiu além de uma fileira de árvores. Eu vou buscar, você gritou. Você correu pela mata fechada e logo o terreno começou a descer. Um vale raso, talvez com 10 metros de profundidade, cercado por árvores e rochas. No fundo, jazia o que parecia ser o leito seco de um antigo rio. O ar estava fresco e o solo tinha a textura rachada de algo que não via água há décadas. Você encontrou o shuriken, mas algo lhe chamou a atenção, um monte de terra escondido perto da parede do fosso. Curioso, você se aproximou e cutucou com o pé. Clang, você congelou. Esse foi o som do metal. Com o coração acelerado, você começou a cavar com suas pequenas mãos até que a ponta de uma caixa metálica emergiu, marrom, enferrujada e envelhecida a ponto de ser irreconhecível. Com aproximadamente 30 centímetros de comprimento, 10 de largura e 5 de altura. As dobradiças rangiam quando você tentava abri-la. Lá dentro havia dezenas de antigos talismãs, amarelados e desgastados pelo tempo. Alguns apresentavam tênues marcas de selos explosivos. Detonando talismãs, você sussurrou. Você se lembrou de ter lido em algum lugar que nos primórdios de Konoha, armadilhas seladas haviam sido colocadas ao redor da vila, e que este local ficava perto da Floresta da Morte. Então, este é um deles. Você enfiou várias no bolso.
Seus shorts formavam um volume estranho, mas para qualquer pessoa que passasse por perto, era apenas uma criança acumulando pedras. O resto você enterrou novamente e jogou a caixa vazia no meio das árvores. Akira, gritou alguém de longe. Já vou, você respondeu, sacudindo a poeira e voltando correndo. O resto do dia transcorreu sem incidentes. Treino de shuriken, risadas, pôr do sol e depois jantar em casa. Os dias se confundiram, até que uma voz suave e invisível sussurrou novamente. Dia 23. Naquela manhã, Sasuke se aproximou de você novamente. Ei, Akira, não posso jogar amanhã. As aulas terminam tarde. Capítulo 3. Após sua conversa com Sasuke, você se sentou em silêncio perto da janela dele, observando as nuvens deslizarem pelo céu. Uma estranha quietude pairava no ar. Era o tipo de silêncio que precede uma tempestade, denso, pesado e sufocante. Você não conseguia se livrar da sensação de que o tempo estava se esgotando. Se meu palpite estiver certo, o massacre Uchiha acontecerá amanhã. Esse pensamento estava martelando na sua mente há horas. E agora se recusava a ir embora. Você havia verificado tudo, os rostos dos moradores, a tensão no ar, o aumento das patrulhas da Anbu ao redor do distrito. Tudo apontava para a mesma conclusão. Você não conseguiu escapar. Você não é forte o suficiente. E mesmo que você conseguisse fugir de alguma forma, seus pais não o fariam. Akimitsu Uchiha, seu pai, jamais abandonaria seu dever. Nana Uchiha, sua mãe, jamais abandonaria seu lar. Então, Akira decidiu fazer a única coisa que lhe restava. Adie. Se você não pudesse impedir o massacre, você o adiaria, mesmo que isso lhe custasse tudo. Naquela noite, enquanto seus pais estavam ocupados lá embaixo, você entrou sorrateiramente no quarto do seu pai. Um leve aroma de óleo e aço preenchia o ar, a atmosfera familiar dos aposentos de um ninja. Você se moveu silenciosamente em direção à parede atrás do armário, onde seu pai costumava guardar ferramentas de emergência. Ali, meio escondido sob uma camada de painéis de madeira, havia um pequeno baú. Você pressionou levemente o canto, clique. O painel se abriu, revelando uma caixa reforçada com um intrincado selo Uchiha. Você destravou com cuidado. Lá dentro havia dezenas de shurikens, pílulas e mais de uma centena de talismãs explosivos. Cada um deles trazia a caligrafia meticulosa de seu pai, fresca, nítida e mortal. Não eram etiquetas comuns, eram etiquetas amplificadas, feitas para vaporizar paredes inteiras. Você os encarou em silêncio por um longo tempo, o brilho bruxuleante da luz de velas dançando diante dos seus olhos. Então, sem hesitar, você pegou 50. Você restaurou o baú, selou perfeitamente e recolocou o tapete sobre ele, exatamente como o encontrou. Então, agarrando firmemente as etiquetas roubadas, você correu de volta para o quarto dele. Em seu quarto havia uma caixa de madeira simples, algo que ele encontrara semanas atrás nos campos de treinamento perto da Floresta da Morte. Já continha algumas dezenas de antigos talismãs daquela mesma vala, fracos, instáveis, mas ainda úteis para criar camadas de explosões. Você abriu a caixa e misturou cuidadosamente os talismãs de seu pai entre eles, empilhando-os camada sobre camada como um quebra-cabeça mortal. Quando você terminou, respirou fundo e conectou um pequeno fusível a uma das etiquetas externas. A outra extremidade do pavio ele conectou a um fino palito de incenso. Você embrulhou o incenso em papel alumínio e o cobriu com papel para que a fumaça não escapasse, escondendo completamente sua presença. Então, através de um pequeno orifício no canto da caixa, você deixou visível apenas a pontinha do incenso, o suficiente para acender, mas nada mais. Por fim, você embrulhou toda a caixa cuidadosamente com papel colorido e a colocou em uma sacola de presente branca. Parecia inofensivo, até bonito. Um presente de criança, nada mais. Quando você terminou, ficou olhando para aquilo por um longo tempo. Isso pode salvá-los. Ou talvez acabe me destruindo. Você deu um sorriso amargo, depois colocou a sacola de presente branca dentro de uma sacola de compras comum, cobrindo-a com legumes e mantimentos. As ruas de Konoha estavam animadas naquela noite. Lanternas balançavam suavemente na brisa, comerciantes gritavam em tons alegres e crianças brincavam pelas calçadas. Você caminhava entre eles, agindo com total normalidade, um garotinho fazendo recados para sua mãe. Mas por dentro, sua mente era um turbilhão. A cada poucos passos, você recalculava. Onde explodiria? Quando? Quem poderia estar por perto? Isso faria alguma diferença? Você repetia para si mesmo várias vezes, não era vingança. Era necessidade. Ao virar na rua principal perto do distrito do Sarutobi, você avistou seu alvo, Sarutobi Akishi, um garoto de cerca de 8 anos, um ano mais velho que Sasuke. Filho de um ancião Sarutobi de alta patente, subordinado diretamente a Sarutobi Hiruzen, o líder do clã. Orgulhoso, barulhento, sempre se vangloriando do prestígio de seu clã. Seu coração se acalmou. Você se aproximou calmamente mantendo os olhos baixos. Akishi te notou e franziu a testa. O que você quer, Uchiha? Está tentando arrumar briga? Você deu um leve sorriso, segurando a sacola de presente branca. Não é uma briga. É um favor. Akishi bufou. Um favor? Para você? Esqueça. Não aceito presentes por pena do seu clã. Seu tom não vacilou. Não é de minha autoria. O Hokage pediu-me que entregasse isto ao ancião Omura no prédio do Conselho de Anciãos. Ele disse que era seu pedido de desculpas anteontem. Isso fez Akishi parar. O quê? Que assunto?
Por que o Okage-sama pediria que você entregasse alguma coisa? Ele tem a Anbu para isso. Você deu de ombros levemente. Perguntei a ele a mesma coisa. Ele disse que a Anbu não pode ser usada para assuntos pessoais. Disse que se trata de laços, confiar nos jovens, construir amizade entre os clãs. Você sorriu como se estivesse envergonhada. Ele até me prometeu 1000 ryu por isso. Ao ouvir a palavra dinheiro, a suspeita de Akishi se transformou em ganância. Ele inclinou a cabeça com arrogância. Então eu quero metade. Você hesitou, fingindo uma derrota relutante. Tudo bem. 500. Mas você tem que entregar diretamente ao ancião Omura. E obter a resposta dele sobre isso ou entregar a resposta ao Okage-sama. Tenho que ir para casa porque já é tarde e minha mãe vai me dar uma bronca, então não posso ir. Akishi sorriu presunçosamente. Fechado. Akishi estendeu a mão para pegar a sacola. Você a entregou, e então fez uma pausa. Espere um segundo, você murmurou, fingindo ajeitar o embrulho. Na verdade, você pegou um isqueiro protegendo-o com a mão, e acendeu a ponta do incenso através da pequena abertura. Uma brasa fraca brilhou antes de você cobri-la novamente com um pedaço de papel dobrado. Então você sorriu e devolveu. É todo seu. Já era a hora, disse Akishi, segurando a bolsa com orgulho. Não se preocupe, eu cuido disso. Akira assentiu com a cabeça. Obrigado. Você está fazendo algo importante hoje. Enquanto o garoto se virava e caminhava em direção à propriedade Sarutobi, você permaneceu em silêncio sob a luz do entardecer, com o vento acariciando seus cabelos. Culpe-me se quiser, murmurou ele. Mas esta é a minha resposta. Você caminhou para casa lentamente, misturando-se à multidão. Você comprou alguns vegetais pelo caminho, seus passos calmos, seu rosto indecifrável. Por dentro, porém, cada pensamento fervilhava de cálculos, distância até o prédio, tempo do pavio, raio de detonação, ângulo de visão da testemunha. Você repetiu o processo várias vezes até ter certeza, sem erros, sem evidências. Do ponto onde você estava, a caminhada até o prédio do Conselho dos Anciãos levaria de 15 a 20 minutos para Akishi, dependendo do ritmo. O incenso se consumiria por completo em 20 minutos. No momento da explosão, você já estaria em casa e não haveria nenhuma testemunha do seu encontro com Akishi. Akishi certamente morrerá na explosão do talismã e, se tiver sorte, poderá até levar o ancião Omura consigo. Isso é perigoso, você pensou, agarrando a sacola de legumes, mas é o único jeito. Mesmo que eu falhe, pelo menos lutarei até o fim. Quando você finalmente chegou em casa, o céu daquela noite estava com uma tonalidade vermelho-dourada. Você entrou silenciosamente e cumprimentou sua mãe com um sorriso suave. Nana Uchiha ergueu os olhos do fogão. Você parece mais leve hoje, disse ela, sorrindo gentilmente. Como se algo tivesse mudado. Você assentiu levemente. Sim, acho que acabei de terminar algo importante. Ela riu baixinho. Então vá descansar, Akira. O jantar estará pronto em breve. Você foi para o seu quarto, sentou-se perto da janela e observou a luz tênue do sol se estender pelos telhados do distrito Uchiha. Pela primeira vez em dias, seu coração se sentiu leve e quase em paz. Talvez, você pensou, fosse isso que significava tomar o destino em suas próprias mãos, mesmo que isso significasse tocar no fogo. A brisa atravessou as cortinas, trazendo consigo o zumbido fraco e distante dos sinos de Konoha ao entardecer. E enquanto os últimos raios de sol desapareciam no crepúsculo, você sussurrou. Mesmo que o amanhã nunca chegue, eu fiz a minha parte. Capítulo 4. Ponto de vista de Akishi. E aquele pirralho Uchiha é claramente um idiota. Quem gasta 500 rios só porque acha que vai levar uma bronca da mãe? Se fosse eu, teria levado os 1000 inteiros, mesmo que minha mãe me desse uma bronca daquelas. Akishi sorriu para si mesmo enquanto caminhava pelas ruas ensolaradas de Konoha, com as mãos atrás da cabeça em um gesto de satisfação. A brisa da noite dançava em seus cabelos enquanto ele se perdia em devaneios. 1000 ryu do Okage-sama. Ah, as possibilidades, murmurou ele. Ramen no Ishiraku, um cachecol novo, talvez até aquele conjunto de shurikens. Então, de repente, ele parou no meio do passo. Espere, 1000 ryu. Seu sorriso se desfez quando a ficha caiu. Tenho que dar 500 ryu para aquele pirralho Uchiha. Ele fez uma careta. E quem se importa? Vou reclamar com o vovô Okage sobre isso. Aquele pirralho não fez nada e ainda leva metade. Injusto. Eu fiz todo o trabalho. É claro que o Okage vai reconhecer minha genialidade. Satisfeito com seu raciocínio inteligente, Akishi estufou o peito mais uma vez e continuou caminhando em direção à parte central de Konoha. Em pouco tempo, o alto e imponente edifício do Conselho dos Anciãos surgiu à vista. O prédio do Conselho tinha 3 andares e ficava não muito longe do escritório do Okage, talvez a algumas centenas de metros. Dentro de suas paredes residiam 4 posições, o próprio Okage e os 3 anciãos, Danzou Shimura, Omura Mitokado e Koharu Tatani. A estrutura irradiava antiga autoridade e poder, um símbolo da espinha dorsal da vila. Akishi ficou olhando para aquilo por um momento, fingindo analisar sua importância, embora, na verdade, estivesse imaginando que tipo de chá os anciãos bebiam e quanto custava. Assim que ele se aproximou da entrada, um ninja mascarado surgiu das sombras, erguendo a mão. Este é o prédio do Conselho dos Anciãos, disse o guarda com severidade. Todas as pessoas ou objetos devem ser revistados antes que você possa entrar. Akeshi congelou, piscando 2 vezes. Então seu rosto se contorceu em indignação. Você sequer sabe quem eu sou? Ele retrucou, elevando o tom de voz. Sou do clã Sarutobi.
O ancião Sarutobi Mitarashi, filho de Sarutobi Akishi. Meu pai trabalha diretamente para o próprio Okage-sama. Quem é você para me deter? Ele apontou o dedo para o peito do guarda. Se interferir novamente, eu mesmo me certificarei de que o Okage-sama o remova pessoalmente do cargo. Você deveria saber quem deve ser impedido, e quem não deve ser impedido. Os olhos do guarda se estreitaram de raiva, mas ele manteve a compostura. Você não pode levar essa caixa para dentro. Ela contém materiais desconhecidos. O protocolo proíbe. Akechi perdeu a paciência. Materiais desconhecidos? Isso é um presente. Você só está dificultando as coisas para mim. Antes que a discussão pudesse piorar, outro ninja apareceu, colocando a mão no ombro do primeiro guarda. Ele fez uma leve reverência a Akishi. Peço desculpas, Sarutobi-sama. Pode prosseguir. Eu cuido disso. Akishi sorriu de canto satisfeito. Está tudo bem, disse ele com um ar presunçoso. Só certifique-se de que ele entenda as consequências de desafiar um Sarutobi da próxima vez. O olhar fulminante do guarda o seguiu enquanto Akishi passava com ar de superioridade pelo portão, segurando a caixa de presente como se fosse um decreto real. Lá dentro, subiu as escadas até o segundo andar e entrou num longo corredor ladeado por portas. No final, havia uma porta maior, com a moldura decorada com antigas esculturas em madeira do símbolo da folha. Bateu 2 vezes. Por alguns segundos, houve silêncio. Então, uma voz calma, porém firme, respondeu. Entre. Akechi entrou e imediatamente fez uma reverência. Boa noite, ancião Omura. Omura Mitokado estava sentado atrás de sua mesa, com papéis cuidadosamente empilhados à sua frente. Embora não fosse tão velho quanto os rumores sugeriam, alguns fios grisalhos percorriam seu cabelo. Sua postura era rígida, quase militar, mas sua presença não tinha a agressividade de um guerreiro de campo de batalha. Em vez disso, ele emanava a autoridade silenciosa de um homem que governara nas sombras por décadas. O olhar de Omura se voltou para a caixa nas mãos de Akechi. Ele pareceu momentaneamente confuso, mas não disse nada. Isto começou Akechi formalmente, colocando a caixa sobre a mesa foi-me dado pelo Okage-sama. Ele disse que é um pedido de desculpas por aquele incidente de anteontem. Omura franziu a testa. Por um instante pareceu incerto, até que um lampejo de compreensão surgiu em seus olhos. Anteontem, a reunião. O F4 de Konoha, os 4 conselheiros mais importantes, havia se reunido para discutir o clã Uchiha. Danzou insistiu em medidas preventivas. Omura o apoiou discretamente. E Sarutobi Hiruzen defendeu a paz, uma resolução que evitasse o derramamento de sangue. A discussão tornou-se acalorada, até mesmo amarga. Omura expirou pelo nariz. Seu olhar suavizou-se ligeiramente ao olhar novamente para a caixa. Aquele cara, nem consegue vir pessoalmente, murmurou Omura, embora seu olhar tenha se suavizado. Continua o mesmo bobo sentimental. Seu tom era severo, mas Akechi percebeu o carinho oculto por trás dele. Com uma reverência respeitosa, Akechi colocou a caixa cuidadosamente sobre a mesa. Omura não abriu imediatamente. Em vez disso, recostou-se na cadeira e perguntou: como está seu pai ultimamente? Ele está bem, respondeu Akechi prontamente. Atualmente na propriedade do clã, cumprindo seus deveres como sempre. Omura sentiu com uma leve aprovação, e por alguns instantes, os dois trocaram uma conversa educada, um papo leve sobre o tempo, missões e o próximo encontro ninja. Quando Omura estava prestes a dispensá-lo, algo em sua expressão mudou. Seus olhos se estreitaram bruscamente, e sua mão se moveu involuntariamente em direção à caixa. Akechi franziu a testa. Ancião Omura? A voz de Akechi vacilou. Pela primeira vez, ele percebeu que algo estava errado. E então? Antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, o mundo explodiu. Um clarão ofuscante engolfou a sala, depois, o som. Uma explosão tão violenta que parecia que os próprios céus haviam se aberto. O prédio inteiro estremeceu como se atingido pelo martelo de um deus do trovão. As paredes, o teto, o chão, tudo se desintegrou numa tempestade de fogo, fumaça e pedras estilhaçadas. A força engoliu tudo, apagando a vida, o som e a forma. Quando tudo acabou, nada restou além de ruínas, respingos de sangue e fragmentos de memória. O estrondo da explosão ecoou por Konoha, através de florestas e ruas, sacudindo a vila até seus alicerces. Pássaros se dispersaram. Janelas se estilhaçaram. Em segundos, agentes da Anbu, ninjas de segurança e a polícia do clã Uchiha correram em direção ao local. Mas ao chegarem e verem o que encontraram, os destroços fumegantes do prédio do Conselho dos Anciãos, seus rostos empalideceram. O núcleo da liderança de Konoha foi despedaçado em um instante. Capítulo 5. O sol quase desaparecera atrás da pedra Okage, sua luz vermelha espalhando-se pelos rostos esculpidos dos maiores líderes de Konoha. Sarutobi Hiruzen permanecia em silêncio junto à ampla janela de seu escritório, com o cachimbo apagado na mão. A luz pintava seu rosto enrugado em tons de dourado e carmesim, as cores do fogo e da memória. Ele suspirou. As noites estão ficando mais curtas ultimamente, murmurou para si mesmo, meio pensativo, meio cansado. Então, bum! Uma explosão ensurdecedora quebrou a calma. A onda de choque sacudiu o escritório do Okage, fazendo o chão, os papéis e o próprio ar tremerem. Os olhos de Hiruzen se arregalaram enquanto ele se virava bruscamente para a janela. Ao longe, as chamas saltavam em direção ao céu, perto do prédio do Conselho dos Anciãos. A fumaça espiralava para cima, negra contra o sol poente. O coração de Hiruzen apertou. Omura!
Sem dizer mais nada, ele deslizou a janela, saltou por ela e desapareceu num turbilhão de movimentos. Local da explosão. O outrora imponente edifício da Câmara Municipal era agora uma ruína fumegante. Entulho espalhava-se pelas ruas e o cheiro de cinzas pairava denso no ar. Quando Hiruzen chegou, uma multidão já estava reunida, ninjas, civis, Anbu, policiais Uchiha, todos olhando horrorizados para o que restava dos aposentos dos anciãos. Okage-sama, alguém gritou. A multidão se abriu instantaneamente. Hiruzen caminhou através da fumaça, sua capa esvoaçando, seus olhos escuros de pavor. Um capitão da Anbu aproximou-se, curvando-se profundamente. Okage-sama, o ancião Omura estava lá dentro no momento da detonação. Avaliação inicial. Mais de 100 selos explosivos foram acionados simultaneamente. Não sobrou nada. As palavras atingiram Hiruzen como um soco no peito. Seu corpo tremeu levemente, o peso dos anos e da dor o oprimindo. Sua voz embargou. Quem permitiu isso? Quem estava guardando a entrada? Os Anbu hesitaram. Os olhos de Hiruzen endureceram, a raiva reluzindo sob a tristeza. Responda-me. O que os guardas estão fazendo? Aceitando subornos? Dormindo? Estou alimentando porcos nessa aldeia? Todos estavam de cabeça baixa. Ninguém ousou falar. Ele respirou fundo, sua raiva se transformando em uma determinação fria e cortante. Quero um relatório completo. Cada segundo contabilizado. Todas as testemunhas interrogadas. E convoquem as divisões de corujas e gatos, agora. Sim, Okage-sama, respondeu Anbu em tom ríspido e desapareceu na fumaça. Hiruzen encarou os destroços em chamas por um longo momento. A luz alaranjada refletia em seus olhos, como fogo aprisionado em vidro antigo. Omura, não me diga que é assim que termina, ele sussurrou, antes de seu corpo cintilar e desaparecer novamente. O gabinete do Okage noite. O ar lá dentro estava pesado e imóvel. 2 cadeiras estavam ocupadas, a Koharu Tatani e Danzou Shimura, ambos sombrios, ambos silenciosos. O som fraco do crepitar da lareira lá fora se misturava ao sussurro de papéis intocados sobre a mesa. Hiruzen entrou silenciosamente. Seu rosto estava cansado, suas vestes manchadas de fuligem. Ninguém falou por quase 1 hora. Então bateram na porta. Entre disse Hiruzen com a voz rouca. Um membro da Anbu entrou, fez uma reverência e apresentou um relatório. As descobertas até o momento, Okage-sama. Hiruzen abriu o livro, examinando as páginas com uma expressão cada vez mais carrancuda. Suas mãos tremiam levemente. Após um instante, passou para Danzou. Danzou leu em silêncio e em seguida deslizou em direção a Koharu. O Anbu curvou-se mais uma vez e saiu. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou, agora mais pesado, quase sufocante. Finalmente, Hiruzen falou. Akishi Sarutobi carregou a caixa para dentro. Um presente sem inspeção. Ele alegou que era meu. Usou meu nome para ameaçar o guarda. Ninguém verificou. Os lábios de Koharu se entreabriram em choque. A mandíbula de Danzou se contraiu. Ele foi vítima de uma armação, continuou Hiruzen em voz baixa. E morreu por isso. Um grito repentino ecoou pelo corredor. A porta do escritório se abriu com um estrondo. Sarutobi-sama. Era Mitarashi Sarutobi, o pai de Akishi. Seu rosto estava marcado pela fuligem e pela tristeza, sua voz rouca de desespero. Meu filho, Akishi foi vítima de uma armação. Eu não dei aquela caixa para ele. Alguém entregou para ele lá fora, alguém armou para ele. Por favor, façam justiça a ele. Seus olhos ardiam em vermelho, sua respiração ofegante. O Okage o observava em silêncio, sem palavras, sem movimentos, apenas um silêncio tão pesado que parecia sufocar o ar. Por fim, Hiruzen falou em voz baixa. Eu sei. Mitarashi congelou. Eu sei, repetiu Hiruzen. Pode ir. Eu garantirei que a justiça seja feita. Os ombros do homem tremeram. Ele fez uma profunda reverência, sussurrando. Obrigado. Okage-sama. Então virou-se e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, embora a raiva em seus olhos não tenha se dissipado. Lá dentro, o silêncio reinou novamente. Danzou finalmente quebrou o silêncio. Hiruzen, isso não é um acidente. É o momento perfeito para lidar com os Uchiha. Eles estão. Deixe os Uchiha de lado por enquanto. A voz de Hiruzen era cortante, cortando o ar como uma lâmina. O único olho visível de Danzou brilhou intensamente. Você não entende. Os movimentos deles, o silêncio deles. Essa explosão pode ser um aviso. Eu disse para deixar para lá. Danzou cerrou o punho. Você vai se arrepender disso, Sarutobi. Hiruzen virou-se lentamente em sua direção, sua sombra projetando-se pela janela enquanto os últimos raios do pôr do sol se extinguiam atrás da pedra Okage. Eu sou Okage. As palavras pairavam no ar silenciosas, definitivas, inflexíveis. Danzou encarou por um longo momento. Então, com um rosnado amargo, abriu a porta com força e saiu furioso, seus passos ecoando pelo corredor. Hiruzen estava sozinho. A luz da janela havia se tornado fria. Ele contemplou a pedra Okage mais uma vez, não seu próprio rosto, mas os daqueles à sua frente. Tobirama-sensei, se ao menos sua sabedoria ainda me guiasse, ele sussurrou. Mais tarde naquela noite, o distrito Uchiha. Longe das ruínas, em uma casa tranquila nos arredores do distrito Uchiha, o mundo estava em silêncio. Lá dentro, Nanao Uchiha colocou o jantar na mesa, seus movimentos lentos, sua expressão indecifrável. Seu marido entrou momentos depois, o rosto sombrio com as notícias. O Okage-sama confirmou, disse ele, em voz baixa. O ancião Omura morreu na explosão. Acreditam que espiões inimigos de Komogakure estejam por trás disso. As mãos de Nanao congelaram.
A concha de madeira bateu suavemente contra a mesa. Entendo, disse ela baixinho. Na outra ponta da mesa, seus olhos, meio escondidos sob a franja dele, fitavam a tigela. Por um breve instante, um sorriso surgiu em seus lábios, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Você comeu em silêncio, depois se desculpou e voltou para o seu quarto. Deitada na cama, você ficou olhando para o teto, com pensamentos girando em sua mente. A explosão apenas adiou o inevitável. Os planos de Danzou, a tensão com o clã Uchiha, tudo só iria piorar a partir dali. Você expirou suavemente. Parece que ganhei um pouco mais de tempo, você murmurou. Lá fora, a aldeia ainda ardia fracamente ao vento da noite. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Dia 26. Hoje foi o funeral do ancião Omura. Todas as famílias de Konoha, ninjas e civis, reuniram-se no cemitério vestidas de preto, lamentando em silêncio sob a fumaça do incenso que se dissipava. Você não foi. Apenas os figurões do clã Uchiha compareceram. Você ficou em casa, observando a rua pela janela enquanto lanternas flutuavam, brilhando fracamente como almas cansadas a caminho do descanso. Você sabia que esse funeral não mudaria nada. A tempestade não havia passado, apenas sido adiada. O massacre Uchiha ainda aconteceria. Danzou ainda tramava. Itachi ainda afiava sua espada. E em algum lugar lá fora, Obito ainda se movia como um fantasma, sedento por destruição. Mas ao refletir sobre tudo isso, um nome surgiu repetidamente: Fugaku. Talvez, só talvez, ele pudesse ser útil. Se alguém podia ajudar sua família a escapar do desastre iminente, era ele. Naquela noite, você adormeceu com o plano se formando lentamente em sua mente. Dia 27. A manhã chegou fria e cinzenta. O ar no distrito Uchiha estava parado, pesado com um silêncio que parecia a respiração antes de um grito. Você caminhou até a residência do líder do clã e bateu na porta. Mikoto Uchiha abriu. Akira? Sasuke já foi para a escola, disse ela com um sorriso gentil. Você fez uma leve reverência. Bom dia, Mikoto-san. Gostaria de falar com o líder do clã. Ela piscou surpresa. Você parecia sério demais para a sua idade. Mas, depois de um instante, ela sentiu. Fugaku está no quarto dele. Entre. Você agradeceu, tirou os sapatos e entrou. Fugaku Uchiha estava sentado em seiza diante de uma mesa baixa. Vapor subia de uma xícara de chá verde que estava intocada há muito tempo. Seus olhos estavam fechados e sua expressão era esculpida em pedra. Quando você abriu a porta, ele falou sem levantar os olhos. Você veio. As palavras te paralisaram. Você hesitou, pensando se deveria dizer eu não deveria ter vindo, mas as palavras morreram em sua garganta. Mesmo assim, você conseguiu perguntar líder do clã Fugaku. Você sabia que eu viria? Ele abriu os olhos. O Mangekyo Sharingan brilhava em tom carmesim, escuro, infinito, vivo. Você sentiu seu coração parar. Por um segundo, pensou que ele lançaria a Materazu ali mesmo, queimando você viva. Chegou a pensar em tirar a roupa se as chamas negras aparecessem, mas teria sido inútil. Ele disse apenas uma palavra. Sentar. Você se sentou em frente a ele, imitando sua postura. O ar entre vocês era tão denso que dava para sufocar. Então ele disse calmamente, concordo. Você piscou, confusa. Você concorda? Com o quê? Fugaku não respondeu. Em vez disso, disse, você conhece o Mangekyo Sharingan? Você inclinou a cabeça, fingindo ignorância. Não existem apenas Sharingan de um Tomoe, 2 Tomoe e 3 Tomoe? Ele suspirou baixinho, com os olhos semicerrados. Os olhos do nosso clã vão além disso. Depois dos 3 Tomoe vem outro estágio, o Mangekyo Sharingan, os olhos de Uchiha Madara. Os olhos que veem o que os outros não conseguem. Seu tom era distante, ancestral, como se estivesse explicando o próprio destino. Você tentou parecer impressionado como uma criança. Então, Fugaku-sama, você é tão forte quanto Madara-sama agora? Você pode ajudar o clã Uchiha? Ele não sorriu, nem sequer piscou. Em vez disso, ele disse categoricamente, eu sei que foi você. A explosão no Conselho dos Anciãos. As palavras atingiram como uma kunai no peito. Você o encarou incrédula. Ele continuou, calmo como sempre. O pavio, o incenso, o talismã detonador, envolto em liga metálica para bloquear a percepção dos chakras. Escondido em uma caixa de presente. Genial. Você ficou paralisada com o sangue a fugir-lhe do rosto. Ele sabia de tudo. Fugaku tomou um gole lento de chá e disse, você planeja levar sua família para fora da vila, não é? Você não respondeu. Meu olho esquerdo, Ami no Uzumi, continuou Fugaku, pode vislumbrar fragmentos do tempo passado ou futuro. Meu olho direito é Tsukuyumi, um mundo onde um único segundo dura 3 dias. Quando investiguei a explosão de ontem, eu vi você. Isso explicava tudo. Como ele sabia seus passos, seus pensamentos, seu medo. Mas uma pergunta te atormentava. Se você consegue ver o futuro, por que o massacre do clã Uchiha não para? Ele fechou os olhos. Há limites. Não consigo enxergar longe o suficiente para mudar tudo. Vi apenas fragmentos, o suficiente para rastrear o incêndio de ontem até sua origem. Você entendeu então, Fugaku não era um homem de poder infinito. Ele era um homem assistindo a uma peça fadada ao fracasso da primeira fila. Finalmente você falou. Há 6 dias, quando eu estava perto da Floresta da Morte, ouvi Ambu conversando. Eles disseram que a rebelião Uchiha estava próxima, que alguém chamado Danzou nos havia cercado e que Itachi Nizama mataria todos no clã, exceto Sasuke. A expressão facial de Fugaku não mudou. Você cerrou os punhos.
Eu não acreditei, até que Sasuke me disse que chegaria tarde da escola 2 dias atrás. Aí eu soube. Itachi Nizama entregou todo mundo. Sua voz tremia. Eu estava com raiva. Eu estava com medo. Então eu matei a anciã Omura. Pensei que talvez, se eu fizesse isso eu pudesse atrasar o massacre. Ou pelo menos ganhar tempo. Fugaku assentiu lentamente com um olhar indecifrável. Você fez o que outros não conseguiram, forçou o futuro a avançar. Então, em voz baixa, você foi imprudente. Se a Kishi tivesse saído do conselho antes da explosão, haveria evidências de uma rebelião do clã Uchiha contra a vila de Konoha. Você deu um sorriso pequeno e amargo. Eu não tinha escolha. Não sabia o que fazer naquele momento. A primeira coisa que me veio à mente foi vingança. Eu sabia que o Okage-sama era um ninja forte e alerta, e que o escritório do Okage estaria repleto de barreiras sensoriais. Então eu não conseguiria chegar lá sem alertar ninguém. Então pensei no ancião Omura, que começa todos os dias no prédio do Conselho dos Anciãos. Ele não sai do escritório há anos e não vai ao campo de batalha. Isso o deixa menos alerta. Tudo o que eu precisava fazer era colocar a caixa do talismã detonante perto dele. Mas eu mesmo não consegui chegar lá. Então, entrei em contato com Sarutobi Akishi, o tolo perfeito. Ele é famoso na escola ninja por ser arrogante, por conhecer oficiais de alto escalão de Konoha enquanto repassava mensagens e documentos de seu pai para eles. Ele é a pessoa perfeita para carregar a caixa, mas então surgiu o problema. Porque ele acenderia o talismã na frente do ancião. E por mais fraco que o ancião seja, pelo menos ele o impediria. Foi aí que tive a ideia do incenso. O tempo de duração do incenso é de 20 minutos, então calculei tudo e felizmente tudo deu certo. Após um longo silêncio, Fugaku disse: posso providenciar para que sua família deixe Konoha. Você olhou para cima. Mas, e você, líder do clã? Você sabe o que está por vir. O que você vai fazer? Ele se virou. Você não deveria perguntar. Esta noite seu pai receberá minhas ordens. Ele a levará através do rio perto do santuário de Nanga. Siga-o, a barreira de detecção e os Zambu não a detectarão. Isso é tudo que você precisa saber. Você fez uma reverência profunda. Obrigado. Quando você saiu, o leve aroma de chá verde permaneceu, calmo, amargo e definitivo. Dia 28, meia-noite. Os olhos do seu pai tinham mudado, o padrão de 2 tomou e evoluiu para 3. Seu olhar era duro e frio, prova de que ele havia passado por um inferno. Akira Nanao, disse ele com a voz firme. Arrumem tudo. Vamos embora de Konoha esta noite. Sua mãe hesitou, confusa e assustada, mas obedeceu. Juntos, vocês selaram seus pertences em pergaminhos de armazenamento. No rio perto do santuário de Nanga, você encontrou Fugaku pela última vez. Sua expressão era a mesma, pedra indecifrável. Ele entregou um pergaminho e um mapa ao seu pai. Essa rota o levará além da fronteira do corpo de bombeiros. Siga o rio para o leste, ninguém o encontrará. Seu pai fez uma reverência. Devemos nossas vidas a você, líder do clã. Fugaku respondeu em voz baixa, viva. Então você foi embora. Capítulo 7. Dia 35. Você e sua família partiram de Konoha, deixando para trás a fumaça, os sussurros e o silêncio que se seguiram ao funeral da anciã Omura. Seu destino, a Terra dos Relâmpagos. Há muito tempo, o clã Uchiha mantinha laços cordiais com o Daime do Relâmpago, na época em que guardavam o clã do Lago de Sangue a seu pedido. Foi essa frágil ponte de amizade que agora abrigou sua família em fuga. As montanhas do Relâmpago eram íngremes e selvagens, seus picos marcados por trovões. Ao chegar, o ar tinha gosto de chuva e ferro, como se o próprio mundo tivesse sido refeito pela tempestade. Dia 40. A capital te acolheu com cautela. Seu pai, um Jounin Uchiha, jurou lealdade ao daimyo e recebeu um cargo menor na administração do clã Relâmpago. Você, por sua vez, tornou-se filho de um nobre reconhecido, embora não por linhagem hereditária. Sua casa era pequena, mas limpa. Pela primeira vez, você podia dormir sem medo de alguém bater a porta no meio da noite. Dia 58. A vida começou a se acalmar. Você praticava arremesso de shuriken e a técnica dos 3 corpos no pátio, enquanto sua mãe cantarolava baixinho sob os beirais da varanda. Mas a paz no exílio raramente dura. Naquela tarde, a voz trêmula de sua mãe quebrou a calmaria. Ela te contou o que aconteceu em Konoha. Fugaku Uchiha e a elite do clã, aqueles que dominavam os 13 Tomoe, se rebelaram contra a vila. Eles atacaram o Zambu com sede de vingança, declarando guerra à Folha. E no fim, ambos os lados foram consumidos pelo ódio. Hiruzen Sarutobi selou Fugaku usando o selo ceifador da morte, unindo suas almas na morte. As ruas de Konoha ficaram vermelhas de sangue e ilusão. Os Uchiha sobreviventes se espalharam pelas nações, assumindo novos nomes, novos rostos, novas vidas. Naquele dia, o clã não foi aniquilado, foi disperso, como cinzas levadas pelo vento. Dia 91. Uma pequena família de refugiados Uchiha chegou à sua porta, cansada e com um olhar vazio. Seu pai os acolheu sem hesitar. A partir de então, seu pátio ecoou não apenas com o som de seus shurikens, mas também com as risadas suaves de crianças deslocadas. Dia 300. Você completou 6 anos. Idade suficiente para uma escola ninja se ao menos a capital tivesse uma. A academia mais próxima ficava na Vila Oculta da Nuvem, muito longe e inadequada para sua origem. Então seu pai lhe ensinou pessoalmente, enquanto refugiados mais velhos compartilharam as técnicas de que se lembravam. Dia 450.
O pequeno grupo de Uchiha sob os cuidados de seu pai havia crescido para 32. A maioria não era combatente, alguns eram estudantes como você, ainda aprendendo a controlar o fluxo de chakra e a tecer ilusões. Você treinou ao lado deles em pátios abertos e à luz de velas, sentindo o fraco pulsar do antigo orgulho do seu clã tentando retornar à vida. Dia 900. Passaram-se 2 anos e meio. Você tinha 7 anos e meio quando se tornou um Genin, mais tarde do que as lendas, mas mais cedo do que a maioria. Seu Sharingan ainda não havia despertado, mas o clã sussurrava sobre seu potencial. Em um mundo onde a sobrevivência importava mais do que a glória, você já era uma faísca que valia a pena proteger. Dia 1500. 4 anos e meio desde que fugiu de Konoha. Você tinha 9 anos e meio agora, uma Chunin, com seu primeiro Tomoe girando em tons carmesins em seus olhos. O orgulho do seu pai era discreto, mas profundo. Você podia vê-lo no jeito como ele observava você treinar, o leve sorriso que nunca chegava aos seus lábios. Dia 2100. Você completou 11 anos. 2 Tomoe brilhavam fracamente em seu olhar agora, e você comandava uma pequena unidade de patrulha sob a supervisão direta de seu pai. 80 Uchihas viviam sob seu estandarte na Terra do Relâmpago, um fragmento do que já foi, mas forte o suficiente para reunir um clã novamente. Dia 3600. Aos 15 anos, você já havia despertado todos os 3 Tomoe. Se isso fosse Konoha, teriam te chamado de gênio, talvez até te comparado a Kakashi. Mas aqui em meio às tempestades, você era apenas mais um soldado do relâmpago. Ainda assim, sua força falava por si só. Você estava no posto mais alto dos Jounin, seus olhos penetrantes, sua vontade inabalável. Dia 3607. Você conheceu Sasuke Uchiha. Só o nome já tinha peso. O último descendente da família principal, filho de Mikoto e Fugaku. Ele chegou com 25 sobreviventes Uchiha da Terra da Água, seus rostos marcados pelos mesmos fantasmas que você carregava. Sasuke era diferente e refinado, determinado, com os olhos ardendo com os mesmos 3 Tomoe que os seus. Ele falou de unidade. De fundir os ramos dispersos em um único clã novamente. Pela primeira vez, você viu não apenas sobrevivência, mas também propósito. Dia 3620. Sob sua liderança, as 4 facções Uchiha sobreviventes se fundiram. O daimyo do País do Raio reconheceu vocês como um clã menor, mas oficial, sob seu estandarte. Não era o fogo de Konoha, mas era algo parecido, uma chama renascida em meio ao trovão. Dia 3670. A Quarta Grande Guerra Ninja começou. A tempestade que antes lhe dava abrigo agora se transformou em fúria. Você marchou ao lado de seu pai, Sasuke, e de outros membros do clã, usando mais uma vez o símbolo do leque nas costas. Dia 3672. No campo de batalha, sob ventos uivantes e nuvens negras, você enfrentou o segundo Tsuchikage Mu. O confronto foi curto, brutal e predestinado. Você o selou com a sua própria vida, seu corpo se transformando em um receptáculo de luz antes que a tempestade a engolisse por completo. Seu último pensamento foi simples. Talvez, nesta vida, você tenha protegido o pouco que restava do seu clã. Simulação encerrada. Capítulo 8. A tela preta piscou. Simulação encerrada. Akira Uchiha encarava o texto brilhante flutuando no vazio escuro. Ele não esperava ter sobrevivido por tanto tempo. Normalmente as simulações em romances e fanfics terminam em poucos minutos, ou você saiu de casa e morreu, ou saiu da vila e morreu de novo. Mas ele era diferente. Ele havia vivido 10 anos inteiros. 10 anos de sangue, exílio e reconstrução. Ele até havia conquistado algo, proteger os Uchiha dispersos e alcançar o posto de Jounin, a elite da nobreza. É claro que ele não conseguiu impedir a queda do clã, mas havia orgulho em ter sobrevivido. Talvez fosse isso que a simulação queria lhe ensinar. Akira não conseguia deixar de pensar nas partes puladas, sua vida na Terra dos Raios, suas missões ninja, sua luta na guerra. A simulação havia avançado rapidamente por elas como se não fossem importantes. Acho que não me interessa agora, murmurou ele. Mesmo assim, alcançar o nível de Sasuke sem recursos, isso significava algo. Enquanto ele esperava, a tela mudou novamente. Fim da simulação. Cálculo de recompensas. Aviso. Modo sorte detectado. Identificada a primeira seleção de recompensa. Privilégio bônus concedido. Escolha 2 recompensas. 6 opções apareceram escritas em letras brilhantes diante dele. 1. Sharingan de 3 Tomoe. 2. Capacidade de chakra de nível Elite Jounin. 3. Liberação de fogo Maestria Jounin de Elite. 4. Genjutsu, Maestria Jounin. 5. Liberação de relâmpago, Maestria Chunin de Elite. 6. 100.000 talismãs detonantes. 7. Cubo de liberação de poeira 100%, técnica de Kekkei Genkai do segundo Tsuchikage. Na parte inferior da tela, uma única linha brilhava levemente. Devido ao bônus Filho da Sorte, todas as recompensas selecionadas serão otimizadas para o anfitrião. Akira franziu a testa. Otimizado? O que isso significa? A voz mecânica do sistema ecoava em sua cabeça. As recompensas podem ser aumentadas, modificadas ou reduzidas dependendo do estado atual e das necessidades do anfitrião. A otimização garante perfeita compatibilidade para o crescimento a longo prazo. Espere, afinal, o que é esse negócio de liberação de poeira de 100%? A técnica de Kekkei Genkai pode atingir qualquer coordenada dentro dos 6 sentidos do anfitrião.
O jutsu libera um cubo de energia destrutiva com 100 metros de largura em todas as direções, apagando efetivamente tudo dentro da área. Akira piscou. Então, basicamente uma bijudama? É incorreto. Trata-se da técnica secreta do segundo Tsuchikage, um jutsu de desintegração espacial. O cubo representa a zona de aniquilação. Ele assobiou baixinho. Então, uma bomba nuclear. Akira suspirou e assentiu. Certo, tudo bem. Então eu escolho. Seus olhos brilharam com decisão. O primeiro, Sharingan de 3 Tomoe. E o último, a técnica de Kekkei Genkai do segundo Tsuchikage. O sistema respondeu imediatamente. Seleção confirmada. Processo de otimização iniciado. Enquanto a tela pulsava, Akira inclinou a cabeça. Otimização concluída. A expectativa de Akira aumentou drasticamente, mas congelou quando um novo texto apareceu. Resultado da otimização: Sharingan de 3 Tomoes, Sharingan de 1 Tomoe totalmente estabilizado. O quê? O rosto de Akira escureceu. Sistema, você me enganou. Se está otimizado, não deveria ter pelo menos 3 Tomoe? Por que foi rebaixado? O anfitrião tem atualmente 5 anos de idade. O corpo não suporta o esforço de um Sharingan totalmente evoluído. A ativação forçada pode resultar em doenças da linhagem sanguínea, semelhantes às doenças de Uchiha Itachi ou Kimimaro. A versão otimizada de um Tomoe garante um crescimento estável sem efeitos colaterais. Se preferir o Sharingan de 3 Tomoes, você pode ativá-lo diretamente agora ou quando crescer. Akira rangeu os dentes. Fazia sentido, mas ainda parecia uma farsa. Prosseguindo para a otimização da técnica de separação por limite. Desta vez, a mudança foi sutil. Alcance de pré-otimização. Raio sensorial de 1 km. Alcance pós-otimização. Direcionamento por coordenadas de 50 km. Akira piscou. Espere, o poder continua o mesmo? Afirmativo. No entanto, anteriormente o usuário só podia ativar a técnica dentro do alcance visual ou sensorial. Agora, ela pode ser lançada para qualquer coordenada dentro de um raio de 50 km. Alcance aumentado, segurança aprimorada. Ele hesitou, depois deu de ombros. Tudo bem, isso é aceitável. Recompensas recuperadas. Uma corrente quente percorreu seu corpo. Seus olhos coçaram, depois arderam não de dor, mas de calor. A sensação se espalhou por suas veias, como mergulhar em uma fonte termal e depois entrar em uma sauna. Seu corpo relaxou ao se entregar ao fluxo invisível. Quando ele abriu os olhos novamente, um brilho carmesim refletiu do vazio, um único Tomoe girando preguiçosamente em cada íris. Seu chakra aumentou, elevando-se levemente aos níveis de Genin Elite. O mundo parecia mais nítido, mais claro. Ele podia sentir tenues traços de potencial genjutsu em sua visão, intuição, percepção, hipnose, mas eram embrionários, ainda fracos. É técnica de separação de limites armazenada no arquivo do sistema. Akira suspirou e finalmente falou. Certo, sistema. Pode explicar o que é esse buff filho da sorte? O efeito filho da sorte eleva o destino do anfitrião a um nível equivalente ao de Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Eventos fatais para pessoas comuns se tornam oportunidades para você. A voz prosseguiu calma e objetiva. Por exemplo, quando você descobriu por acaso uma caixa de liga metálica bloqueadora de chakra, cheia de talismãs detonadores. Quando você conheceu Akishi Sarutobi, apesar da sua desculpa suspeita sobre sua mãe ter lhe dado uma bronca por chegar atrasado, ele ainda acreditou em você. Quando você escapou de Konoha, a Anbu não conseguiu detectar sua fuga. Mesmo na Terra do Relâmpago, ninguém atacou seu acampamento de refugiados, apesar de ele estar exposto. Todas essas foram manifestações do efeito filho da sorte. A expressão de Akira suavizou-se. Entendo. Então por que morri lutando contra o segundo Tsuchikage? E embora você possua o filho da sorte, o nível de poder de Sasuke era superior durante a Grande Guerra Ninja. A vontade do mundo priorizou a linha principal, Naruto e Sasuke. Para que Sasuke despertasse o Mangekyou Sharingan, uma oferenda celestial era necessária. Sua morte forneceu essa oferenda. Sua evolução para o Mangekyou Eterno e eventualmente para o Rinnegan ocorreu em 36 horas. Akira olhou fixamente, sem expressão. Então eu morri para que ele pudesse receber uma atualização? Afirmativo. Ele gemeu, esfregando o rosto. Isso é um roubo. No entanto, o anfitrião também pode evoluir o buff filho da sorte. Ele ergueu a cabeça instantaneamente. Como? Fusa 2 simulações do modo sorte para formar um filho da sorte mais de nível superior. Cada fusão aprimora seu alinhamento de destino, curva de probabilidade e recompensa do sistema. 2 modos da sorte, hein? Akira suspirou. Isso parecia caro. E quanto ao modo diário? As simulações do modo diário não possuem bônus de sorte. Elas são projetadas para trajetórias de vida comuns. Então, basicamente, modo morte acidental? Correto. Exemplo, morte de Senju Navaki, oponente de Gaara na Floresta da Morte. Akira suspirou. Não, obrigado. No entanto, coletar 360 simulações diárias concede uma simulação adicional no modo sorte. Isso o fez parar. Espera, então eu posso usar o modo sorte? Afirmativo. Ele deu um sorriso irônico. Agora sim. As simulações diárias concedem itens aleatórios que variam de jutsus de nível B, pílulas de chakra ou objetos comuns como roupas ou animais. Akira piscou. Espera, animais? Tipo, gatos? Afirmativo. Companheiros felinos, bestas de chakra e muito mais. Certo. O modo diário é para loucos, murmurou ele. Ainda assim, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios.
Mesmo que fosse ridículo, o caminho à frente estava claro. Ele não estava mais apenas sobrevivendo às simulações. Ele estava evoluindo através delas. E pela primeira vez, Akira Uchiha realmente se sentiu como filho da sorte. Capítulo 9. Quando as nuvens brancas se dissiparam, Akira Uchiha se viu novamente em seu pequeno quarto. A tênue luz que filtrava pela janela hoje parecia irreal após o vazio infinito da simulação. Ele olhou de relance para o relógio. Nenhum tempo havia passado. Nem um segundo. Um longo suspiro escapou de seus lábios. Se tivessem passado horas ou mesmo dias, sua mãe teria entrado em pânico. Isso foi um alívio. Ele ficou sentado ali por um momento, deixando a realidade se instalar. Então, a curiosidade despertou, o Sharingan. Fechando os olhos, ele se concentrou. O calor familiar inundou suas pupilas. Quando ele os abriu, o espelho refletiu um brilho carmesim, com um único tomoe girando preguiçosamente em cada íris. Droga, murmurou ele com um sorriso. Eu realmente estou bonito agora. Descolado e charmoso. Pela primeira vez em 2 vidas, Akira permitiu-se admirar o reflexo. Ele se virou e gritou, mamãe, vou lá fora brincar. Da cozinha, a voz de sua mãe o repreendeu. Agora não. O sol já está a pino. Mas Akira já estava correndo lá fora. Sua mãe deu uma risadinha enquanto ele desaparecia na esquina. O que aconteceu com ele hoje? Disse ela divertida. Tão cheio de energia. O menino correu pelas ruas até chegar a uma encosta familiar, um monte ao lado de um canal raso. Ele conhecia aquele lugar. A caixa de liga metálica que restringia os chakras, os talismãs detonantes, tudo estava enterrado ali perto. Após mais de 1 hora de busca, seus dedos finalmente encontraram metal. Aqui está você, ele sussurrou. Ele colocou a caixa em uma sacola de compras e correu de volta para casa com a mente já a mil. Com o Sharingan e essa técnica posso não vencer, mas sempre posso escapar. E então, com um pequeno sorriso, ou eliminar qualquer um que se coloque no meu caminho. A técnica de Kekkei Genkai, o cubo de aniquilação do segundo Tsuchikage, era seu trunfo oculto. Diferentemente da original, a versão dele era instantânea, silenciosa e remota. Sem explosão de chakra, sem aviso prévio. Ele analisou suas opções. Danzou e a raiz perigosos e imprevisíveis. Hiruzen estratégico, mas arriscado. Danzou pode tomar o poder depois. Ou, quando os 4 anciãos de Konoha se reuniram para uma reunião, um único golpe para acabar com todos eles. A última opção parecia perfeita. Mas Akira sabia que não devia se precipitar. Sistema, disse ele. Posso fazer uma simulação diária agora? E não. As simulações diárias são reiniciadas a cada 24 horas. Tente novamente amanhã. Ele suspirou desapontado mas compreensivo. Por hora passou o dia brincando com a runa, lançando shurikens, prevendo trajetórias e desviando de obstáculos. Ao cair da noite, ele estava exausto, mas feliz. Pela primeira vez, o estresse que o assombrara ao longo de 2 vidas havia desaparecido. Ele estava no controle. A manhã chegou com neblina entrando pela janela. Akira chamou sua mãe. Vá se lavar e venha tomar café da manhã. Estou chegando. Após o almoço, ele retornou ao seu quarto, com a expectativa estampada no rosto. Vamos fazer uma simulação diária hoje, sussurrou ele. Hora de planejar direito. Ele esperava as nuvens macias e a cama celestial do modo sorte, mas a tela ficou preta em vez disso. Onde está minha cama nas nuvens? Ele exigiu. Apenas o modo sorte possui essa funcionalidade. Ele se deixou cair. Malditos caçadores de brechas. Mesmo assim, ele manteve o foco enquanto as palavras apareciam. Dia 1. Você treina com Sasuke e os outros. Dia 3. Você vagueia por Konoha coletando informações. Você encontra Akishi Sarutobi. Ei, pirralho Uchiha, Akishi sorriu com desdém. O que você está fazendo aqui? Nada, você respondeu tranquilamente. Só estou dando uma volta. Ouvi dizer que vai ter uma reunião importante em breve. Você nem sabe disso? Akishi riu. Daqui a 4 dias, os anciãos estarão reunidos para discutir os ataques dos ninjas da nuvem perto da fronteira. Você congelou. Ninja da nuvem. Atacou? A guerra nunca acabou, idiota, disse Akishi. Pequenas escaramuças sempre acontecem. Tratados só acabam com as grandes guerras. Akira assentiu pensativamente. Então é assim que o mundo realmente funciona. Kishimoto realmente pulou as partes boas, você murmurou baixinho. É? Nada, Akishi-sama, você sorriu. A bajulação funcionou, Akishi estufou o peito orgulhosamente. Dia 7. O dia da reunião do Alto Conselho de Konoha. Você visitou o complexo Uchiha logo cedo naquela manhã. Mikoto abriu a porta, sorrindo gentilmente. Ah, Akira. Sasuke está na escola. Quer tomar café da manhã conosco? Eu já comi, tia Mikoto, você disse educadamente. Só preciso encontrar o líder do clã Fugaku. Meu pai me pediu para entregar uma mensagem. Ela assentiu com a cabeça. Ele está no quarto de hóspedes. Fugaku estava sentado ali calmamente tomando goles de chá. Seu olhar era penetrante, indecifrável. Que mensagem? Perguntou ele. Você não respondeu imediatamente. Em vez disso, ativou seu Sharingan de um tomoe. A xícara de Fugaku parou no ar. Um lampejo de choque passou por seus olhos. Nem mesmo Itachi a havia despertado tão cedo. Itachi despertou seu Sharingan aos 8 anos de idade, após testemunhar a morte de seu companheiro de equipe, Tema Izumo. Quando recuperou a compostura, disse, você poderia ter mostrado isso na reunião do clã. Por que veio aqui? Você suspirou. Você entendeu errado. Eu não vim em busca de reconhecimento. Então, suavemente você acrescentou.
Ontem à noite, eu tive um sonho. Fugaku ergueu uma sobrancelha. Um sonho. Conheci um irmão mais velho, você disse. Ele tinha um Sharingan estranho, 3 lâminas conectadas. Ele o chamava de Mangekyou Sharingan. Ele disse que o usou para me enviar um selo de transcrição do futuro. A expressão de Fugaku endureceu. Ele fez selos de mão e ativou um jutsu de selamento do outro lado da sala. Continuar. Ele disse que o selo contém um jutsu, a técnica de Kekkei Genkai do segundo Tsuchikage. Ele me disse que o clã Uchiha está preso em um loop espaço-temporal. Você explicou o conceito, um ciclo autossustentável onde uma técnica passa do futuro para o passado indefinidamente. Fugaku ouviu-o em silêncio, mas atento. Então, um membro do seu futuro clã lhe enviou isto, disse Fugaku lentamente. E você deve usá-lo, para preservar esse futuro. Você assentiu. Ele disse que o Alto Conselho de Konoha planeja o massacre do clã Uchiha. Se eu usar este jutsu durante a reunião de hoje, podemos impedi-lo permanentemente. O rosto de Fugaku empalideceu. Você está falando em assassinar toda a liderança de Konoha de uma só vez. Você não hesitou. Se não fizermos isso, o clã morre esta noite. Após um longo silêncio, Fugaku sussurrou, muito bem. Então, em voz mais alta, ele disse, Mikoto, Akira ficará aqui hoje. Naquela tarde, o sol estava baixo. Da varanda do clã Uchiha, era possível avistar a torre Hokage ao longe. Ao seu lado estavam Fugaku e Itachi. Você está pronto? Perguntou Fugaku. Akira assentiu com a cabeça. O Sharingan de um Tomoe se inflamou em um tom carmesim. Sua mão direita se ergueu, tremendo levemente. Selo de transcrição. Técnica de separação por limite. Um clarão silencioso, branco, puro, absoluto. Sem som, sem explosão, apenas apagamento. Onde antes se erguia a torre Hokage não havia nada. Nem entulho, nem fumaça. Apenas um profundo vazio retangular escavado na terra. Toda Konoha tremeu. Falcões gritaram, alarmes soaram, o caos se espalhou. Fugaku se virou para você com os olhos arregalados, mas serenos. Vá para casa e descanse, disse ele em voz baixa. Nós cuidaremos do resto. Você fez uma reverência e foi embora. Mas, no meio do caminho para casa, o mundo se distorceu. Uma figura estava nas sombras Itachi. Os olhos Mangekyou carmesins brilhavam. Antes que você pudesse se mexer, uma kunai brilhou. Seu monstro. Seu filho de 2 pais. A lâmina perfurou sua garganta. A escuridão o consumiu. Simulação encerrada. Akira encarou o texto flutuante, tremendo de fúria. Seu filho da puta. Eu salvei seu pai. E é assim que você me retribui? Durante 10 minutos, o vazio ecoou com suas maldições. Finalmente, ele se acalmou analisando tudo. Então Fugaku confiou em mim novamente. Talvez no mundo original sua hesitação tenha causado o massacre. Talvez desta vez minha interferência tenha mudado seu caminho, mas Itachi ainda agiu por uma lealdade distorcida. A tela piscou. Recompensas da simulação. 1. Memória da sua morte. 2. Kunai de Itachi. 3. Data e hora da reunião. Akira suspirou. Sem liberação de poeira desta vez, hein? Ele escolheu a terceira opção. Instantaneamente uma nova informação inundou sua mente, a data e a hora exatas em que a reunião de Konoha aconteceria. Ele abriu os olhos e contemplou o pôr do sol. Pela primeira vez desde que despertou o Sharingan, Akira sorriu abertamente. O futuro parecia promissor novamente. E desta vez ele decidiria o formato. Capítulo 10. Na manhã seguinte, Akira acordou antes do amanhecer. A luz penetrava pelas janelas hoje em finas e pálidas faixas. A aldeia ainda cheirava a terra úmida e fumaça de cozinha. Ele comeu rapidamente e depois sentou-se à janela, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, calmo, alerta, pronto. Da última vez fui imprudente, murmurou para si mesmo. Isso não vai acontecer de novo. Seu reflexo no vidro era o de um garoto pálido com olhos cansados. Na simulação anterior, ele havia eliminado todos os 4 membros do Alto Conselho de Konoha, juntamente com outros líderes de alto escalão, um único golpe certeiro. Ele assistiu ao mundo desmoronar em seguida. Desta vez, ele precisava pensar além da raiva e do pensamento unidimensional. Se eu destruir todos os líderes de alto escalão de uma só vez, todas as outras nações atacarão Konoha como uma hiena faminta ataca um pedaço de carne. Mesmo que não o façam, a culpa recairá sobre o clã Uchiha. Porque todos os outros foram mortos e só você sobreviveu. Fugaku pode não ficar do meu lado. Ele é cauteloso, não suicida. Ele cruzou os braços e chamou o sistema. Sistema, existe alguma maneira de reduzir a escala do meu ataque? Uma voz calma e metálica respondeu dentro de sua cabeça. O anfitrião pode trocar oportunidades de simulação diária para reduzir o volume de ataques da técnica de separação de limites. Akira franziu a testa. Explique-se. Volume de Kekkei Genkai padrão, 100 por 100 por 100 metros. O sorteio da simulação diária pode ser usado como moeda para converter o ataque em alocações menores e precisas. Você pode dividir a reserva total em unidades tão pequenas quanto 1 metro cúbico, que podem ser atribuídas a um alvo marcado. Semelhante à trava de coordenadas do deus voador do trovão. Cada alocação consome essa quantia da reserva. A reposição da reserva requer simulações adicionais ou recompensas específicas do sistema. Um cubo holográfico de luz branca desabrochou em sua visão e se fragmentou em minúsculos cubos até que o modelo se assemelhasse a grãos de arroz, cada um deles uma potencial destruição. Então é como um reservatório de água, disse Akira lentamente, imaginando a cena. Em vez de esvaziar tudo, posso simplesmente encher uma xícara. Correto. Akira esboçou um pequeno sorriso.
Finalmente, um sistema com bom senso. Ele esfregou o queixo, a imaginação já se encaixando. Então eu posso marcar alguém como Danzou e gastar apenas 1 metro cúbico para pagá-lo, sem tocar em mais nada? Afirmativo. No entanto, é necessário contato físico ou a colocação de uma marca válida no alvo antes da alocação. Ele expirou. A técnica de separação por limites não era mais uma bomba única capaz de moldar o mundo. Podia ser um bisturi, cirúrgico, preciso e sustentável, desde que usado com autocontrole. Muito bem, disse ele para o quarto vazio. Gosto para onde isto está a caminhar. Naquela tarde, a vila estava repleta de ruídos cotidianos. Vendedores anunciando seus produtos, crianças correndo, o cheiro de pão fresco. Akira caminhou em direção ao campo de treinamento e avistou Sasuke. Sasuke Nin-sama, boa tarde, disse Akira educadamente. Sasuke ergueu o olhar surpreso e depois sorriu. Akira, quanto tempo? Você vem treinar Shuriken à noite? Obrigado pelo convite. Estarei lá, respondeu Akira. As garotas reunidas perto de Sasuke o observaram. Aquela estranha mistura de fofura e astúcia. Um rosto que prometia problemas para os corações mais tarde. Ino o observava com uma curiosidade discreta, daquelas que Akira guardava como um dado útil. Ele assentiu uma vez, ela corou e retribuiu o sorriso. Que bom, pensou ele. Pelo menos alguém me olha como se eu fosse uma pessoa, e não um golpe. Ao entardecer, o bosque de treinamento vibrava com o som de shurikens atingindo a madeira. Akira pegou um pequeno punhado e arremessou. Cada arremesso acertou dentro do alvo. A maioria atingiu o centro exato. Os outros ficaram boquiabertos. Trapaceiro, protestou um garoto. Você treinou sozinho, não foi? Akira deu uma risadinha. Na verdade não. Eu só sou melhor. Após seu Sharingan despertar, embora apenas com um Tomoe, seus sentidos se aguçaram mesmo sem ele ativá-lo. Os olhos de um Uchiha brilharam, depois esfriaram. A rivalidade entre eles se instalou como estática. Akira continuou arremessando até que seu braço se moveu apenas por memória e força muscular. Pela primeira vez em 2 vidas, ele se sentiu leve e a alegria de uma criança entrelaçada com o controle de um adulto. Quando eu era criança, queria crescer rápido. Quando eu crescer, quero ser criança de novo. Talvez desta vez ele possa ser ambos. Ao cair da noite, ele voltou para casa cansado, mas estranhamente tranquilo. À noite, ele se lavou, se vestiu e respirou fundo, pensando: vamos ver o que acontece se eu mirar apenas no Danzou desta vez. A tela ficou preta por um instante então. Simulação diária, início. Bordas em forma de chamas negras lambiam as extremidades da vitrine. Dia 1. Você decide não aniquilar os 4 membros de alto escalão. Seu objetivo: neutralizar Danzou Shimura e enfraquecer a divisão da raiz. Justificativa: remover a raiz reduz as ameaças internas e diminui o risco de uma guerra em grande escala. Perfeito, murmurou Akira. Você passou o dia inteiro coletando informações nos pequenos detalhes, por mais banais que fossem, mais importantes. Perguntou ao seu pai sobre a polícia e Ambu, deixou os senhores mais velhos na casa de Chá darem explicações detalhadas e ficou atento a nomes que surgiam como moedas soltas. Aos poucos, a imagem se formou, a raiz não estava dentro de Konoha. Suas verdadeiras âncoras ficavam fora da vila, bolsões vermelhos no mapa do sistema, logo além da floresta sudoeste. Você ativou o novo recurso do sistema, o mapa sensorial de 50 km, um efeito colateral da melhoria escape de poeira. Ao comprar um bombardeiro, você ganha um radar. Pontos azuis indicavam civis, pontos vermelhos ninjas. O mapa parecia a interface de um jogo. Um denso aglomerado de pontos vermelhos piscava muito além da última crista. Te encontrei, você sussurrou, marcando as coordenadas. Você não atacou imediatamente. Estabeleceu um selo virtual sobre aquele local, observou os padrões de movimento e esperou. Os batedores da raiz se revezavam em ritmos previsíveis. Os dias se dobraram no calendário da simulação. 7, 8, 10... No dia 17, você se posicionou na direção da raiz e usou o jutsu, volume do jutsu de separação por limite padrão, 100 vezes 100 vezes 100 metros, quando o número máximo de agentes se agrupou. Danzou pode não ter estado fisicamente presente, mas remover um núcleo de agentes da raiz e destruir uma base externa, pelo menos temporariamente, adiaria a catástrofe maior. O 18º dia foi como um terremoto. As notícias se espalharam rapidamente: Shimura Danzou morto, Uchiha Itachi morto. A base da raiz, devastada. Colunas de fumaça visíveis se elevavam por quilômetros. A explosão foi literal e simbólica. O F4 de Konoha agora estava reduzido ao F3 de Konoha. Pânico e acusações se espalharam pela vila. No 21º dia, a Vila Oculta do Fogo acusou a Vila Oculta da Terra de jogo sujo. No 27º dia, o Tsushikage Onoki chegou com 50 ninjas para inspecionar o local, limpando publicamente o nome de seu país. Qualquer que fosse o preço que ele pagou. Mais tarde dizia-se que tudo isso aconteceu porque Danzou estava praticando desenvolvimento de ninjutsu proibido e acabou se voltando contra ele. A linha do tempo da simulação continuava a se dobrar. Dia 300. Você, com 6 anos de idade, começou suas aulas na academia. Dia 675. Em uma luta, você abriu seu Sharingan de um Tomoe e foi aclamado como um Uchiha promissor após a morte de Itachi. Então a linha do tempo se distorceu novamente.
Dia 950. Você estava dormindo quando sons de assassinato rasgaram a noite. Você abriu os olhos e viu uma figura mascarada, uma máscara com estampa de tigre, vestes escuras, uma manjequioou girando nos olhos como lâminas em espiral. Uma kunai reluziu e atravessou seu corpo como se fosse uma ilusão. Então a mão do homem mascarado se transformou em madeira e o empalou. Estilo madeira, jutsu de corte de galhos. Você morreu instantaneamente. Simulação encerrada. Akira sentou-se no vazio, tremendo de fúria. De novo. Óbito, você não vai se entregar sem lutar. Ele divagou por alguns minutos, chutando o vazio, até que a raiva se dissipou em uma análise fria. Então, mesmo que Danzou seja eliminado logo no início, a cronologia do massacre persiste. O atacante mascarado ainda me mata, disse ele. Mas pelo menos Danzou se foi. Isso nos dá tempo. A tela cintilou. Recompensas da simulação. 1. Memória da morte. 2. Taijutsu de nível Genin. 3. Data do massacre Uchiha. Akira escolheu a segunda recompensa sem pensar muito. Um novo conjunto de movimentos e contra-ataques se inscreveu em seus membros, a memória muscular se incorporando aos seus ossos. Ele tinha mais do que conhecimento agora, ele tinha ferramentas. Ele recostou-se, expirou e contemplou o pôr do sol que tingia os telhados de dourado. A eliminação de Danzou havia adiado o massacre por alguns anos. Até lá, se jogar com cautela, poderá ter 4 simulações da sorte. Ele sorriu um sorriso pequeno e penetrante, como uma lâmina na escuridão. Tenho 4 simulações da sorte restantes. 4 chances de transformar um massacre em um milagre. E na simulação, ele não pode usar funções do sistema como simulação diária e atacar alguém diretamente usando escape de poeira após marcá-lo. Na simulação, ele é apenas um gênio do clã Uchiha com a força de um gênio de elite. Mas na vida real ele poderia até mesmo tirar a vida de Hashirama se planejasse cuidadosamente. Quando a última luz se apagou, Akira Uchiha sussurrou, parte juramento, parte estratégia. Dessa vez, o clã Uchiha não morrerá. Dessa vez, eu decidirei quem morrerá. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.